Irmão, eu vou deixar uma reflexão aqui com o irmão. Se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Irmão, o reino de Deus é diferente da ótica do mundo. A ótica do mundo, o maior é maior, mas no reino de Deus, o maior é o menor. A ótica do mundo, o maior é o que é mais servido, mas no reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. O reino de Deus é diferente do mundo, entendeu, irmão? O reino de Deus, por exemplo, no nosso mundo aqui, o primeiro é o primeiro, mas no reino de Deus, o último é o primeiro, e o primeiro pode ser o último. É meio invertido com relação à ótica, à lógica nossa humana. Paulo está dizendo aqui que tem prazer nas fraquezas. Quem vai ter prazer na fraqueza no mundo, no nosso mundo aqui atual, carnal? Ninguém, irmão. Mas no mundo espiritual, Paulo fala que ele tem prazer na fraqueza. Por quê? Porque a fraqueza, ele extrai a força. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando por uma grande luta de tentação. Na década de 90, 97 a 2000, eu tive desviado do caminho do Senhor. Me mergulhei muito no pecado. Então aquele espírito do pecado, da prostituição, me sediou de uma tal forma que eu orava e repreendia. Mas sendo que Deus já tinha falado para mim fazer 3 dias de jejum de Daniel e 3 montes. Então eu não fiz. Aí quando veio aqueles pensamentos ruins, eu orei e falei com Deus, Deus, que negócio é esse? Eu estou repreendendo, mandando embora, o pensamento volta de novo. Aí Deus falou, eu não mandei você jejuar, subir em 3 montes. Aí fui para o jejum de Daniel. Irmão, que jejum maravilhoso. No começo parecia que eu não ia aguentar. Não ia aguentar, parecia que eu ia morrer. Mas Deus me sustentou. E foi tão gostoso o final do jejum, que eu senti tanta presença de Deus, que eu queria viver o resto da vida no jejum de Daniel. Interessante, no momento de fraqueza minha, Deus tirou força, porque eu jejuei e orei. E assim, se a gente olhar direitinho para a nossa vida cristã e caminhada, irmão, quando está tudo bem, a gente não faz jejum prolongado. Filho está convertido, marido está em casa, está todo mundo com saúde, todo mundo com porta de emprego, todo mundo prosperando. Aí o cara vai jejuar para quê, irmão? Geralmente a pessoa jejua quando as coisas estão difíceis, estão ruins. E é justamente isso que motivava Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne, se a gente lermos atrás os versículos que antecedem esse, né? Ele, no versículo 7, ele disse que para que não me exaltasse pelas excelências da revelação que foi me dada, um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, a fim de não se exaltar. Irmão, geralmente quando nós está tudo bem, às vezes a gente tem tendência a se exaltar. Imagine se todas as nossas orações fossem atendidas como nós queríamos. Nós seríamos soberbos, porque temos tendência de ser soberbo. Aí o irmão não está obtendo êxito na oração, porque também não é o tempo de Deus responder a oração dele como ele quer. As coisas não podem ser como a gente quer. Paulo aqui, ele mostra que pela revelação que Deus deu a ele, foi tão excelente que ele foi ao terceiro céu, que Deus permitiu um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse do que ele viu. E muitas pessoas se vangloriam do seu conhecimento, se vangloriam das suas bênçãos. Uma coisa é você dar a bênção, contar o testemunho da bênção para glorificar a Deus. Outra coisa é você ficar se vangloriando, porque você recebeu, o irmão não recebeu, você se vangloriar. Então, a gente entende que Deus permite algumas fraquezas em nós, para que nós não venhamos se exaltar. Eu lembrei do pastor Adão Santos. Ele é cego e analfabeto. Mas, irmão, sinceridade, eu nunca vi uma pessoa com tanta unção igual aquele homem e tanta sabedoria. Como é que um homem sábio entende de tanta coisa, de ciência, de química,
entende de tudo, mas isso é pura unção de Deus, espírito de sabedoria do Senhor sobre a vida dele. Um homem com aquela unção, com o dom de cura que ele tem, se ele enxergasse, ele era bem fácil de ele ser soberbo. Então Deus permite ele ficar cego, mas para que ele preserve a unção que está sobre a vida dele. Aí eu fiquei imaginando, quando eu vi ele ministrando, eu falei, por que Deus não cura ele da cegueira? Deus não cura ele da cegueira para manter ele humilde. Aí eu lembrei de uma missionária que eu vi há pouco tempo, o testemunho dela. Ela morreu no ventre da mãe dela, depois ela morreu viva. Ela é um milagre ambulante. Falei, Deus, por que o Senhor não cura? Ela faz hemodiálise e prega. Tem uma unção fora de série. Falei, Senhor, por que o Senhor não cura? Ele fala, eu tenho que deixar algumas dificuldades para que eu possa preservar a pessoa no centro da minha vontade. Na verdade, os problemas que nos assedia, que acontecem, as aflições desse mundo, é justamente para nos colocar no centro da vontade do Senhor. Porque é de joelho que a gente vence as nossas dificuldades. Por isso que Paulo fala, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando a pessoa está debaixo de luta, de aflição, ela está em jejum, ela está em oração. Irmãos, a igreja perseguida, ela vive constantemente jejuando, irmão. A igreja morna, não. Uma vez eu falei com Deus a seguinte coisa, Senhor, estava lendo o livro O Homem do Céu, do pastor da China. Eu falei, Senhor, como esses caras, eles são crentes, a gente não é não. Sabe o que Deus falou comigo? Sabe por que eles são assim? Por causa da perseguição. Aí Deus palestrou comigo, mas saiba você que é mais difícil lutar contra a mornidão espiritual do que estar debaixo de perseguição. Porque a mornidão você acha que está bom, debaixo de perseguição você está ali jejuando, orando, mas quando está tudo aparentemente calmo, isso que é perigoso, irmão. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Lembre-se disso, irmão. Não reclame das suas lutas, nem das suas dificuldades. Elas só vão contribuir contigo para te fortalecer no Senhor. Deus abençoe, graça e paz. Uma boa noite. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.